Olá, meus queridos internautas! Quem vos fala é Roger. Deus abençoe vocês. E a planta de hoje, ela é direcionada a pet. Aliás, vai ser meu primeiro vídeo pet. Inclusive, eu tenho uma playlist aí no canal de pet, que tem as ervas que a gente pode utilizar com segurança e tranquilidade. Através desses vídeos, a gente tem uma nomenclatura de dosagem correta para poder utilizar nossos animaizinhos. Esses seres anjos que acompanham na nossa vida e nos trazem companhia, carinho e muito afeto, né? Que acaba tratando o nosso emocional, que é maravilhoso isso, com certeza. Esta erva ela é conhecida como erva dos gatos, também como catnip, e o seu nome científico é Nepeta cataria. Ela tem uma origem Europa e Ásia, origem europeia e asiática, da família das hortelãs. Então ela tem um cheiro muito forte de menta, que é quando esse composto, né, que nós encontramos fortemente na planta, nepetalactona, esse composto ele ativa o bulbo olfatório do animal, do seu gatinho, e estimula as amígdalas cerebrais e o hipotálamo, responsáveis pelas emoções e reações do seu felino. Por isso que ele entra em êxtase quando ele sente o cheiro das folhas. Ainda mais quando ele começa a interagir e segurar na planta, ele encosta e ele interage e a planta levanta esse odor forte e o animal entra num êxtase muito grande, que eu vou explicar para vocês. Bom, como que eu identifico a planta, que é muito importante? É uma planta herbácea, o seu odor é muito intenso, é claro, comparado ao olfato de 67 milhões de células que nosso animalzinho tem, o felino, nós temos 5 milhões de células, então de 67 para 5 milhões é bem diferente. Para nós é um odor tranquilo, leve, para ele é um êxtase, entendeu? Bem interessante. É uma planta que chega a 1 metro de altura, e as suas folhas são cerradas, ovaladas e suas flores brancas com manchas púrpuras. É uma planta muito bonita, por isso que é da família hortelã, né? Tem características próximas, bem interessante. Bom, nós utilizamos qual parte? A parte aérea. A parte aérea que nós utilizamos. As suas folhas também para chá, no caso de humanos, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Quais são os benefícios, tanto para os nossos felinos, quanto para nós, né, réis mortais, ok? No caso, o benefício para os nossos bichinhos maravilhosos, quer dizer, o gato, né, assim eu posso dizer, é facilitar o adestramento, porque nesta base ele tem respostas promissoras de ativação celular, ele fica mais ativo, traz um êxtase, faz com que o gato saia do comodismo e a gente consegue usar a planta também para esse fim, através do adestramento, que a pessoa responsável consegue manipular e ajudar o gato nesse processo. Ele controla também a obesidade porque faz com que o seu gato fique ativo, sabe? Vai brincar, faça exercícios físicos, corra, arranhe e tudo mais. Também reforça a sua saúde mental e ajuda nesse processo, melhorando, ativando o mental do felino, fazendo com que ele fique mais ativo, mais dinâmico e perceptivo. Tem casos que falaram que ele começa até a correr atrás de um rato imaginário que não existe. Vai brincar também, dizem que você pode também colocar em brinquedo essa erva dentro do brinquedo, porque ele vai sentir o cheiro e ele vai estimular a brincadeira no dia a dia. Interessante, né? Bem interessante isso, por causa da euforia que causa. No caso, quando ele inala a planta, traz a euforia. Quando ele ingere o chá, traz uma calmaria para o gato, certo? Mas todos os gatos conseguem sentir isso? Não. Ele tem que estar na maturidade sexual. Então, um gato filhote que está crescendo, ele pode não ter essa percepção. Ou, de repente, um gato com uma certa idade que já não tem mais a maturidade sexual tão aflorada, ele pode
ter uma resposta de 30%, 40% deste estímulo. Então, no caso, aquele que está na maturidade sexual e também já foi castrado, ele também consegue responder rapidamente, com grande propriedade, esse estímulo sexual. É muito interessante. Vicia essa planta para o animal? Não, não tem um vício. Ele pode se acostumar com a prática do cheiro ou com a planta e ele começa a já não sentir mais isso. Mas quando você afasta o animal da propriedade da planta, não tem contato por um bom período, quando ele retorna, ele pode receber esse estímulo novamente. Este efeito do estímulo, dessa euforia que o gato sente, essa loucura toda, que ele fica ativíssimo, é no máximo 20 minutos. Então ele entra nesse êxtase 20 minutos e depois esse processo vai ter um decaimento e nesse decaimento ele começa a ter sonolência, relaxamento, ele começa a se lamber, começa a se limpar. Tem animais que ficam até próximo da planta, ali deitado, relaxando ao lado da planta. Como digo, muito obrigado por terem trazido todo essa euforia, esse êxtase, e agora eu vou relaxar aos seus pés. É bem isso que acontece. Muito interessante. Tem muitas matérias na internet, inclusive empresas, veterinários falando sobre a propriedade desta planta, que é bem interessante. Bom, aos humanos, nós podemos utilizar com outras propriedades, tá? Então, no caso, o que nós podemos fazer? No caso humano, a gente faz o chá, porque o cheiro não vai mudar em nada, porque é como se estivesse cheirando uma hortelã, não vai mudar em nada, mas no caso da feitura do chá, em infusão, nós temos uma propriedade de ansiolítico, melhora a ansiedade. Você pode trabalhar com a insônia, eliminando a insônia, bebendo esse chá à noite. Cólicas intestinais, incômodo intestinal, você libera. Problemas respiratórios, por exemplo, tosse, bronquite, asma, também dá uma amenizada muito boa por causa da menta, que as suas propriedades de fitoquímico que estão na planta ajudam nesse processo. Relação a cortes, contusão, você pode fazer também uma aplicação, um emplasto na região dele com a folha em um macerado, num pilão com água. Você pode enfaixar também se você quiser, não há problema. Você também tem uma resposta forte e significativa para a dor. Bem legal. Tem um processo antiespasmódica, antibacteriana, também diurética para o nosso organismo, aumentando o fluxo de urina, assim como tem propriedades repelentes, que você pode colocar, espalhar pela casa, colocar na gaveta para trazer aquele cheirinho gostoso da hortelã, e também expulsar baratas e etc. É bem legal também. E um estudo científico que eu localizei na internet fala sobre pacientes com tratamento de quimioterapia, por causa de um elemento que tem lá na planta, que você pode utilizar esse chá em conjunto com o tratamento da quimioterapia, que é bem promissor, bem legal, protegendo nossa parte celular, ativando propriedades da nossa célula, ajudando no processo de estabilização do corpo, imunidade, e também eliminando todo aquele pós-quimioterapia, que é bem agravante, que é bem ruim, e que traz todo aquele malefício, toda aquela sensação ruim da quimioterapia. É claro, está direcionado ao câncer, o tratamento também da erva, bem legal. E anti-inflamatória, é claro, teria que ser. Eu não encontrei nada sobre inalação, mas eu creio que possa fazer sim, porque a família das hortelãs, elas têm essa propriedade também no caso de inalação, que é muito promissor e muito bacana. Ok, eu vou falar então primeiro sobre as contraindicações para depois passar a receita para vocês, tanto os nossos queridos felinos e aos seres humanos. Bom, no caso, as contraindicações, nós documentamos da seguinte forma, que é muito importante saber, porque se você não se enquadrar no chá, então é melhor você não utilizar, ok? Grávidas e lactantes não podem. Perfeito? Maiores de 18 anos. Por quê? Porque a erva tem um teor alucinógeno no chá e também no teor olfativo do animal. Por isso que ele entra em êxtase.
Não é prejudicial ao animal, tá? Vou dizer. E nem ao ser humano, mas ele também tem um teor alucinógeno para o nosso organismo. Então, por que não a gente deixar isso só para quem é de maior de idade? Melhor, não é verdade? A gente tem uma segurança e um respeito também. Ok. No caso, dores de cabeça, se você utilizou com muita propriedade, em excesso, você vai apresentar dores de cabeça, azia, mal-estar, vômitos e aumento do fluxo menstrual. Não é uma erva abortiva, não é, mas ela aumenta o fluxo menstrual. Então, o que eu encontrei até agora, e também na minha experiência de fitoterapia, eu entendi desta forma, que esses são os cuidados que nós temos que ter em relação ao animal e ao ser humano. Perfeito? Ok. E serve também para o felino, tá? O passar mal, a vômito, esses processos que eu acabei de explicar, que pode acontecer, tá? Do animalzinho ficar estranho, ter uma reação negativa do organismo, ok? No caso, nós vamos à receita agora, perfeito? A receita tanto serve do chá para o felino quanto para o ser humano. Só que no caso, a quantidade na semana. Então, uma colher de chá das partes aéreas, certo? Ou folhas também, mas é melhor a parte aérea, certo? Que tem as suas flores, que é bem interessante. Então, nós vamos colher a sua parte aérea, uma xícara de chá mais ou menos, certo? Para uma xícara de água. Então, eu já vou ter uma xícara de água de 250 ml mais ou menos fervida. Eu vou colocar essas partes aéreas da erva do gato ali dentro, vou abafar e deixar amornar. Assim que ficar pronto, eu vou coar e vou beber. E eu vou beber de 2 a 3 vezes ao dia. Nós, seres humanos, podemos utilizar até 21 dias, certo? E maiores detalhes sobre outras propriedades benéficas para o nosso organismo, de tratamento e cura de doenças, tem mais, tá? Não é só isso que eu falei. Está na info aí do vídeo, maiores informações. Agora, em relação aos felinos, a receita é a mesma. Só que você vai dar esse chá para ele beber de 1 a 2 vezes no máximo na semana. Não pode ser mais que isso. Você pode, por exemplo, dar na terça e na quinta. Pronto, não dê mais. Ou se não, na terça, no sábado, não dê mais. É só uma forma de estímulo. Ou se não, por exemplo, o seu gato é muito agitado e aí você quer levar no veterinário. Chega lá, ele dá um baile, ele faz um escândalo, ele machuca, ele pula, ele agride, ele é violento. Você dá um chazinho para ele, assim que começa a entrar em contato e começa a acontecer a interação, que são 40, 50 minutos, você vê que o gato já está mais tranquilo, está mais relaxado, aquela agitação toda caiu, você pega o animalzinho e leva para o veterinário. É uma forma de você promover isso no animal, ajudar o veterinário e não trazer tantas consequências ruins entre eles, né? Na interação entre eles lá, na hora que precisa fazer uma tosa, um banho, o que seja. Entendeu? Então, no caso, é bem interessante esse tratado. É uma erva promissora, ela é indicada, ela é segura e ela traz grandes benefícios para nós dois, né? Os animais e nós. Quer dizer, animais, digo o gatinho em si, porque é uma erva direcionada para os gatos. Bom, espero ter ajudado. Gratidão por me acompanhar sempre. Fique na paz e até o próximo vídeo. Até lá, meus queridos. Até lá.